ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem, vocês devem estar percebendo que minha voz está um pouquinho diferente. Eu venho aí de um leve resfriado, quase no fim, e creio que hoje mesmo até amanhã vai estar tudo bem. E também não é por isso que eu vou deixar de fazer mais esse vídeo para vocês assistirem um tema que hoje eu considero da maior importância. Bem, vamos lá? Hoje eu quero falar de um assunto que, com o seu entendimento, vai ficar ainda mais fácil ter uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras. Além do mais, é um assunto que vem despertando um interesse cada vez maior em todo o mundo. Vamos falar da importância do contexto original das Escrituras. E por que o contexto original das Escrituras tem ganhado cada vez mais e mais adeptos em todo o mundo. Eu diria para vocês que é mais simples do que você imagina. Porque essas pessoas estão em busca do que pode haver além das simples palavras ou nas entrelinhas, e isso só procurando pelo contexto original é que elas irão encontrar. Então, vamos entender o que significa o contexto original das Escrituras? Vamos lá. É muito comum as pessoas dizerem que para se compreender o texto que se está lendo, é necessário também ler os versos e até mesmo os capítulos anteriores e eventualmente até os posteriores. Mas, pessoal, será que é só isso? Vamos lá? Em que se baseia conhecer o contexto para se entender o texto? Lembre-se que nós estamos falando das Sagradas Escrituras. É importante entender a Bíblia em suas particularidades e em seus modos de se expressar, que são judaicos. Eles não são brasileiros, nem americanos, nem franceses, nem alemães. São hebraicos, são judaicos. Bem como as suas características e aspectos, que também são judaicos. Além disso, há mais algumas particularidades que nós precisamos considerar. Por exemplo, o contexto histórico do que está sendo dito, daquilo que você está lendo, daquilo que está escrito. Em que momento viveu a pessoa que escreveu ou que falou o texto? Como toda a escritura é judaica, como era, isso é importante, como era a mente e a forma de pensar de um judeu. Olha, isso é importante, pessoal. Há um dito popular muito corrente em Israel, mas muito conhecido em boa parte do mundo, que diz o seguinte: onde há 3 judeus, há pelo menos 4 opiniões. Esse dito popular nos mostra que a mente judaica tem uma abrangência e uma largueza de avaliações e julgamentos que nenhum outro povo tem. Não é sem motivo que os judeus têm uma infinidade de prêmios Nobel desde que ele foi instituído. Bem, não podemos nos esquecer de que a igreja também se afastou do contexto
texto original das Escrituras, que é judaico, pelo simples motivo de que se afastou também de Israel. Isto começou a acontecer depois do segundo século, mas de forma mais acentuada após os concílios de Niceia, concílio de Calcedônia, de Éfeso e de Constantinopla. E esses concílios, pelo menos esses 4 primeiros, todos entre os séculos IV e V. O objetivo desses concílios era ter, segundo as pessoas que dirigiram esses concílios, e você basta dar um Google que você pode conhecer o teor de cada um desses concílios, o objetivo desses concílios era ter, segundo os seus próprios dirigentes, um entendimento das Escrituras sobre temas como a divindade de Jesus. Que tema difícil, hein? Como a Bíblia mesmo nada fala sobre temas como este, os dirigentes desses concílios, o que eles fizeram? Deixaram registrados nesses concílios as suas próprias opiniões, suas próprias decisões como concílio, o que acabou se tornando um dogma para a igreja e, consequentemente, para todo o cristianismo. Por mais incrível que isso possa parecer, para esses concílios, nem um rabino, nem um líder e nem uma autoridade judaica foram convidados. Seria como se fazer um congresso para se estudar e analisar o conteúdo de um livro e não se convidar o seu autor para participar desse congresso. E agora eu quero dar para vocês um exemplo para que vocês possam entender que passados cerca de 19 séculos, os cristãos deixaram de ler as Escrituras em seu contexto original e passaram a aplicar muitos e muitos textos a si próprios. Vamos dar um exemplo para vocês. Está lá no livro de Zacarias, no capítulo 2, verso 7 e verso 8. Diz assim: E salva-te, ó Sião, tu que dormitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Eu poderia explicar melhor o que é essa menina do seu olho, mas vou deixar isso para uma outra ocasião. O contexto judaico vai ajudar muito nisso, mas eu vou deixar isso para uma outra ocasião. Mas veja também o livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versos 9 e 10. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Esses são 2 textos que os cristãos conhecem bastante e usam-no para se referirem a si próprios, como a menina dos olhos de Deus. Mas esses textos nos mostram que a menina dos olhos de Deus, colocada aí nesses textos, é Israel. Há algo errado em aplicar a menina dos olhos de Deus à igreja? Não, pessoal, não há nada de errado, porque Deus ama tanto Israel como ama a igreja. Deus ama a todos, mas em seu contexto original, a menina dos olhos de Deus, a quem Deus se refere nos textos aí que lemos, é Israel. Vocês viram a importância de saber o contexto original? Pessoal, meus amigos, a igreja há quase 2000 anos tem o texto, mas os judeus têm o contexto há quase 3.500 anos. Aliás, você já deve ter ouvido falar, quem lê um texto sem o contexto ou fora do contexto, vai apenas encontrar um pretexto para justificar
o seu entendimento. E desta forma é importante buscar e entender o contexto original das Escrituras. Por quê? Porque ela clareia, ela ilumina o texto. Outra informação que eu quero deixar com vocês é que o cristianismo, para o bom entendimento das Escrituras, leva em conta a sua própria hermenêutica, a hermenêutica cristã. Ou seja, leva em conta a sua própria forma de interpretar as Escrituras. Há algo errado nisso? Não, mas isso pode ser melhorado. Como? Nesse ponto, quero lembrar a vocês que os judeus também têm os seus próprios recursos para interpretar as Escrituras. Nós estamos falando, sabe do quê? De pardês. O que é pardês? Eu não vou me deter muito nesse vídeo, nesse acróstico. É um acróstico milenar de interpretação das Escrituras entre os judeus. Mas para que vocês possam entender um pouquinho, eu vou ler para vocês, que vocês podem acompanhar, o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, versos 1 e 2. Olha só, isso vai ajudar você a entender muito a importância judaica das Escrituras. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, diz Paulo, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi confiada aos judeus. Gente querida, a Bíblia não tem resposta para todas as perguntas, mas ela pode ser útil para qualquer assunto, mesmo de forma enviesada, distorcida e conforme a interpretação que queira se dar, conforme o interesse daquele que está lendo ou estudando. Bem, pessoal, essas palavras do apóstolo Paulo são extremamente úteis no que se refere ao contexto original. Os oráculos de Deus, a palavra de Deus, foi dada inicialmente aos judeus. E ponto final, pessoal. Quando Paulo diz que um judeu tem muita vantagem em todos os aspectos, porque a eles foi confiado a palavra de Deus, os oráculos de Deus. O que é que ele está dizendo? Não se esqueça, pessoal, vou frisar isso várias vezes. Os oráculos de Deus são a palavra de Deus. Ou seja, tudo que você lê aí na sua Bíblia, a origem de tudo isso está com os judeus. Portanto, considerar o contexto original é importantíssimo. Então, com relação à compreensão das Escrituras, os judeus, como disse Paulo, têm muitas vantagens em relação aos cristãos e, por esse motivo, não devemos desprezar o contexto original das Escrituras sagradas, pois elas foram dadas inicialmente aos judeus. Os autores da Bíblia que eu tenho, que você tem, são judeus. Quem consegue explicar melhor um livro? O seu autor ou uma pessoa que esteja lendo esse livro? Bem, pessoal, hoje nós vamos terminar este vídeo de uma forma diferente. Eu vou deixar para vocês uma lição de casa com relação à importância do contexto original. E, se possível, vocês me respondam aí nos comentários. Então, vamos lá. Mateus 24, 32. Ali nós encontramos a parábola da figueira. É a mais curta das parábolas de Jesus. Na parábola da figueira, que você encontra, como eu já disse, em Mateus 24, 32, eu pergunto, o que é essa figueira? A que Jesus está se referindo? Esta é a sua lição de casa e deixa a sua resposta aí no seu comentário. E eu vou terminando por aqui, pessoal, mas não antes de convidar você a se inscrever em nosso canal, bem como deixar o seu like, deixar o seu comentário
e compartilhar. Se você gostou, compartilhar este vídeo. Então, eu desejo para você um forte abraço e nos vemos então em nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim.